Amém. Que seja assim. Vamos ler Marcos capítulo 11, verso 24. Jesus está falando isso para os discípulos. Portanto, eu lhes digo, presta atenção no que Jesus está dizendo. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Amém. Esse é o texto. Cara, que coisa incrível que Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Às vezes eu fico um pouco, não sei se é triste a palavra mais certa, mas eu tento ficar pensando sobre algumas pessoas que às vezes reduzem a fé cristã a um conjunto de coisas que eu tenho que fazer a partir do momento que eu creio. Infelizmente, muita gente, e você deve conhecer pessoas assim perto de você, que conhecem, que às vezes até professam a fé em Jesus, ou a fé num Deus que existe, enfim, mas que as pessoas às vezes tendem a reduzir, a minimizar a vida cristã a isso. Pô, agora eu creio, agora eu quero viver uma vida um pouco melhor, então eu não vou mais fumar, eu não vou mais beber, agora eu creio, agora eu não posso mais trair a minha esposa, eu não posso mais trair o meu marido, eu não posso mais trair meu namorado, pô, agora eu virei crente, agora eu não fumo mais maconha, agora eu virei crente, agora eu tenho que viver dessa forma mais certinha, mais cheio de regra. Infelizmente, tem muita gente que ainda associa a vida cristã, a fé cristã, a um conjunto de regras que precisam ser obedecidas, precisam ser seguidas. E se a gente começasse a entender de verdade, com profundidade, que a vida cristã vai muito além, se a gente realmente acreditasse e vivesse e entendesse que a vida cristã é um relacionamento com o Deus de todo o universo, o Deus que é totalmente soberano, totalmente grandioso. Se isso é verdade, você já imaginou que privilégio é esse que a gente tem? O que Deus quer vai muito além de uma religiosidade fria, vai muito além de tenho que fazer isso. Deus oferece para a gente uma vida de intimidade. A própria vida de Jesus vai mostrar isso para a gente. Enquanto Jesus viveu, ele mostra que é totalmente possível a gente ter intimidade com Deus. Na verdade, Jesus vai mostrar que foi Deus que veio até a gente, Deus que veio ao nosso encontro, e Ele deseja, muito mais do que o que a gente poderia imaginar, Ele deseja ter esse relacionamento comigo e com você. Em Jesus, a gente vê que existe uma possibilidade real, verdadeira, de um relacionamento com Deus. Na sua humanidade, ele sabia da necessidade de manter esse relacionamento. E a gente vai perceber, lendo e olhando para a vida de Jesus, que esse relacionamento era um relacionamento obtido por meio da oração, pela oração. E isso é uma das coisas que mais me impressiona em Jesus. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe, mas, por exemplo, quando você está lendo o Evangelho de Marcos, logo no inicinho, Marcos vai relatar em Marcos 1,35, o seguinte a respeito de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Cara, eu não sei se para você isso aqui é uma coisa normal, mas eu leio isso aqui, para mim não tem nada de normal. Porque eu creio que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus, Ele é o que Ele diz que é. Jesus, Ele salvou a minha vida, Ele ressuscitou dos mortos. Ele deu a própria vida por amor. Ele é Deus e se fez homem por amor a mim e a você. E esse Jesus, sendo Deus, orava. Como assim? O próprio Deus orava. Você consegue perceber a profundidade disso, cara? Jesus orava, e Ele não só orava, mas, por exemplo, num relato, Ele acordou de madrugada para orar, para falar mais com o Pai, para ter relacionamento com o Pai. Ele mostra com a própria vida que Ele não fazia praticamente nada sem orar. Esse texto que a gente leu, de Marcos 11, ensina para a gente como a gente deve orar.
ele não diz para a gente necessariamente quais palavras, qual é a estrutura de uma oração, como Jesus faz em outro momento com o Pai Nosso. Aqui, ele vai ensinar para a gente qual é o coração que a gente tem que ter, qual é o sentimento que a gente tem que ter quando a gente fala com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui essa noite, especialmente porque a gente está já se preparando ao longo dessa semana para uma vigília, para um momento em que a gente quer realmente buscar mais a Deus, a gente quer colocar os nossos pedidos, os nossos desejos diante desse Deus. A gente, como igreja, como um grupo de jovens que ama Jesus, a gente quer orar mais. Então nada melhor do que a gente ir para a palavra e aprender várias coisas que ela pode ensinar para a gente. A primeira lição que a gente já vê aqui, nesse trecho que a gente leu, é exatamente o que Jesus fala: tudo que pedirem em oração. A gente vai ver aqui que a gente pode e deve orar sobre qualquer coisa. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto: a gente pode e deve orar sobre qualquer coisa. Jesus está falando: tudo o que vocês pedirem em oração, tudo, qualquer coisa que vier à mente de vocês, tudo que vocês pedirem em oração. E Jesus, nesse trecho aqui, ele estava ensinando sobre o poder da oração para os seus discípulos. Qual que é o contexto do que está acontecendo aqui? No dia anterior a esse episódio que a gente está lendo, Jesus estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém, e ele ia entrar no templo. E nesse trajeto, Marcos vai relatar que Jesus teve fome. Inclusive, a gente lê o texto e até falar para você: deixa sua Bíblia aberta, que a gente agora vai em alguns versículos. E aí você vai perceber que alguns detalhes fazem toda a diferença aqui. Deixa aberta a sua Bíblia aí em Marcos 11. Aí o texto vai dizer: Jesus teve fome. E aí vai dizer que Jesus vê uma figueira com folhas e se aproxima para ver se ela tinha frutos. É importante esse detalhe da figueira com folhas, porque a figueira, lá no Oriente Médio, ela dá 2 tipos de fruto. O figo propriamente dito, mas também tem um outro fruto que na primavera, antes dos figos nascerem, existem ali alguns pequenos nódulos, que os estudiosos vão falar isso, alguns pequenos nódulos que nascem nos galhos da figueira. Então, quando as folhas começam a brotar na figueira, existe esse segundo tipo de fruto. E parece que esse fruto era muito gostoso para se comer. Então, os viajantes que estavam mesmo de passagem de um lugar para outro, e se eles vissem uma figueira, ainda que ela estivesse fora da estação do figo, se ela tivesse folhas, se tivessem folhas brotando dela, existia sim algum fruto ali que eles poderiam comer e poderiam se alimentar. Só que se alguém encontrasse uma figueira com folhas novas, mas essa figueira não tivesse esses nódulozinhos, esses outros frutos que ela poderia gerar, eles saberiam que existia alguma coisa de errado com essa figueira. Existia alguma coisa ruim ali, era um sinal de que ela não estava saudável. À distância, esse tipo de figueira com folha até parecia normal, porque ela estava ali com as folhas estavam brotando. Todo mundo poderia pensar que ela estava realmente se preparando já para dar o seu fruto, mas se você chegasse perto e ela não tivesse esse outro fruto dela, você ia perceber que tinha alguma coisa ruim ali. Se não tivesse esses nódulozinhos, isso era um sinal de que essa figueira estava doente, ou até mesmo morrendo por dentro. Então essa figura, principalmente para aquelas pessoas que estavam vivendo nesse contexto aqui, mostrava para os discípulos, Jesus estava mostrando para eles que o crescimento sem frutos era um sinal de deterioração. Então quando Jesus se aproxima e vê aquela figueira, vê que ela não tinha dado esses frutos, que ela não estava podendo alimentar, Jesus vai fazer uma oração e vai amaldiçoar essa figueira. Aí, você olha aí no seu verso 14 desse capítulo 11. Jesus vai dizer: ninguém coma mais do seu fruto. Jesus está com fome, o texto está dando esses detalhes para a gente. E ele está indo em direção ao templo, ele vê uma figueira, ele acha que essa figueira tem fruto, porque ela estava com as folhas ali, ele chega perto e vê que não tem fruto. Jesus está vendo, essa figueira, ela está deteriorada, ela está doente, ela não está dando fruto como ela deveria estar. E aí o que Jesus faz? Jesus faz uma oração e ele diz: ninguém coma mais do seu fruto, ele amaldiçoa essa figueira. Só que o contexto disso aqui é importante, porque isso aconteceu exatamente no momento antes de Jesus entrar no templo e expulsar aquelas pessoas que estavam vendendo naquele lugar ali de oração. Depois o texto vai dizer que Jesus entra e existiam ali cambistas vendendo coisas, existiam pessoas vendendo coisas ali no lugar que elas deveriam estar orando. As pessoas estavam fazendo uma outra coisa, elas deveriam estar orando.
Aí o que Jesus faz? Jesus vai entrar nesse lugar, vai sair derrubando as mesas dos cambistas, as cadeiras das pessoas que vendiam pombas nesse lugar. E aí Jesus, citando as profecias de Isaías e Jeremias, no verso 17, olha aí na tua Bíblia o que está escrito, verso 17. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Olha só, cara, Jesus entrou naquele lugar que as pessoas deviam estar orando e tinha um monte de gente vendendo coisa ali. E Jesus, antes de entrar e sair expulsando essas pessoas e falar isso que a gente acabou de ler, ele fez o que fez com a figueira. E essas duas coisas, elas estão completamente relacionadas, elas estão completamente ligadas. Jesus, com a figueira, com os seus discípulos próximos, estava usando uma ilustração, uma coisa visual para eles, para mostrar que ele era totalmente contra essa religiosidade superficial. A figueira era um recurso visual para os discípulos de Jesus, para o que ele ia fazer em poucos instantes, quando ele fosse entrar no templo. Até para que os discípulos não pensassem, caramba, Jesus ficou doido? Ele não era um cara tão manso, tão bonzinho? Como que ele sai entrando e sai expulsando todo mundo? E sai fazendo essa grosseria toda? Todas as coisas na palavra, elas estão linkadas. E o contexto vai ensinar muito mais do que a gente pode imaginar. A figueira aqui era um recurso visual, porque Jesus estava para fazer em poucos instantes. E o que ele estava querendo ensinar com isso? Ele está mostrando para os seus discípulos que é totalmente inútil uma figueira que não cumpre a sua função. A figueira era uma metáfora ali perfeita para o povo de Israel, especialmente para aqueles que dizem ser o povo de Deus, o povo judeu que achava que o único Deus pegou a gente para ser o seu próprio povo, só que eles não geravam nenhum fruto com a sua própria vida. E aí, quando Jesus entra no templo, ele estava indo para um lugar que estava repleto de atividades religiosas ali. Porque para aquelas pessoas, aquilo ali era uma coisa ok. Ninguém via como uma coisa ruim. Eles estavam vendendo animais porque, afinal, o templo está ali. As pessoas iam comprar os animais para oferecerem como sacrifício. É uma coisa boa, aparentemente falando. Só que Jesus não vê dessa forma. Parece até várias igrejas que a gente conhece hoje em dia. Ou parece até, às vezes, com a nossa própria vida em vários momentos. Saca? Quando a gente se enche de atividade, a gente vai fazendo um monte de coisa. Pô, estou fazendo para Deus, cara. E aí eu posso entrar em 5 times ao mesmo tempo, estou servindo em tudo que é lugar. Mas a nossa vida não está gerando fruto. A nossa vida ainda está distante de Deus. A gente não está com aquele desejo real lá no coração. Aquele desejo por Jesus, aquela sede por Jesus, aquela vontade de querer de fato fazer diferença para o reino e não para as pessoas, simplesmente. E é isso que está acontecendo aqui. Toda aquela atividade religiosa não gerava fruto, não gerava relacionamento íntimo, verdadeiro com Deus. Ali naquele lugar ninguém realmente orava. Muitas coisas que a gente pode fazer podem ter uma aparência de coisas propriamente lícitas e legais diante de Deus, podem ser, às vezes, uma aparência de um sinal de fé verdadeira, mas às vezes crescem sem uma verdadeira mudança lá dentro. Quando Jesus limpa ali o templo de toda essa atividade sem fruto algum, ele transforma esse ensinamento objetivo da figueira em algo notório. Ele acabou de fazer uma maldição para aquela figueira lá, então ele vai para o templo e expulsa aquelas pessoas da casa de oração. Cara, repara nisso, repara aqui, nesse detalhe. Com a figueira, Jesus está ensinando que uma simples oração pode fazer algo impressionante, porque no dia seguinte a figueira parece seca. Jesus amaldiçoa e ela parece seca, e aí Pedro fala, Jesus, olha só, ela secou mesmo, você amaldiçoou, no dia seguinte ela estava seca, com uma simples oração. E aí, num contraste gigantesco, Jesus mostra o que um lugar que deixa de orar se torna. No lugar ali do templo, em que as pessoas começaram a vender em vez de orar. Jesus vai dizer, era para ser minha casa de oração, ninguém está orando, está todo mundo fazendo outras atividades, está todo mundo vendendo alguma coisa aqui, está fazendo qualquer outra coisa menos orar. Mas olha o poder que uma oração tem, uma oração simples, para uma figueira que não dá fruto, que não serve para nada.
Você consegue perceber isso? Isso é maravilhoso nesse texto. Aí, é nesse contexto que ele vai ensinar aqui: se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Eu não sei você, mas essa oração me impressiona pra caramba. Eu fiquei louco essa semana lendo 1 milhão de comentários, 1 milhão de estudiosos, fui atrás para entender isso aqui. Hoje a gente não vai ter tempo, mas aqui existe algo maravilhoso. Aqui vai ter estudioso que vai dizer que tem a ver com uma profecia lá de Zacarias. A gente não vai ter tempo de entrar aqui nesse detalhe. O que importa aqui é a nossa oração, se for feita com fé, ela tem poder até para a gente orar para um monte, e esse monte pode se mexer. Igual a música que a gente canta aqui. E aí, então, Jesus vai dizer o que a gente leu essa noite. Então, eu digo para vocês, depois de tudo isso que aconteceu, depois dos próprios discípulos verem Jesus amaldiçoando a figueira, entrando no templo, expulsando aquelas pessoas, ensinando que aquilo ali era para ser um lugar de oração, aí Jesus vai dizer: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Aqui Jesus está deixando clara a abrangência, o poder da oração num patamar enorme. No templo, que devia ser a casa de oração, as pessoas faziam qualquer outra coisa menos orar, mas agora diante de uma figueira que não estava dando mais fruto, ele simplesmente ora ao seu pai, e o pai, respondendo à oração, seca aquela planta que não estava mais dando fruto. Aí então a gente tem que olhar para esse texto e pensar: caramba, quer dizer então que eu posso orar até por isso? Até para amaldiçoar uma planta que não gera fruto? E Jesus vai dizer: cara, você deve ir além, na verdade. Você pode orar por qualquer coisa. Você pode até dizer para um monte: levante-se e atire-se no mar. E se você crer, isso vai acontecer. Sim, sim, a resposta é sim. Eu e você podemos sim orar e devemos orar e pedir por qualquer coisa para Deus em oração. É claro que algumas vão ser lícitas, outras não vão ter a menor noção. Infelizmente, às vezes, a gente na caminhada, a gente ainda precisa ter um tempo para amadurecer. A gente vai perceber: cara, se eu pedir isso, não tem nada a ver diante de Deus. Só que aqui o que importa é a gente aprender: eu, você, podemos e devemos pedir qualquer coisa para o nosso Deus, porque isso tem mais a ver com relacionamento do que com religiosidade. Esse é o ponto desse texto aqui. A gente deve sempre orar, a gente deve sempre orar. A gente não apenas pode e deve pedir qualquer coisa para Deus, mas a gente deve ter essa atitude de sempre, sempre, é relacionamento, é todo dia. A gente nunca deveria deixar de orar. E aqui, especificamente, Jesus estava ensinando algo precioso para os discípulos, e tem relação total com esse episódio do templo. Jesus está mostrando que uma vida que não gera fruto é tão nociva que é digna de secar. Uma vida que não gera fruto não serve para nada. Ela viveu, ela secar, tanto faz, dá no mesmo, não serve para nada. Depois de passar 3 anos ensinando ali pelos povoados de Israel, pelos arredores de Israel, o povo ainda não tinha aprendido nada com o mestre. Então ele vai dar essa lição visual para os discípulos próximos. E aí ele vai dizer que a oração abrange até os assuntos que talvez a gente nem considerasse nos nossos pedidos a Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aqui a gente vai perceber que existe um outro princípio muito profundo. Existem coisas que só acontecem por meio da oração. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida por meio da oração. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que existem coisas que só Deus pode fazer. Sacou? Em outras palavras, é isso que está significando o que eu estou querendo dizer agora. Quando a gente fala que só a oração pode fazer, é que só Deus pode fazer. Repara que a figueira não secou porque Jesus olhou, não tinha fruto, ele se irritou, arrancou aquela figueira, tirou ela da raiz, não. Ele nem pegou aquilo ali e queimou. Jesus não fez isso. Jesus olhou, fez uma oração, amaldiçoou, esperou, no dia seguinte, ali estava o resultado. Cara, você está ligado nesse detalhe do que está acontecendo aqui? Que coisa maneira. E isso vai me lembrar uma coisa que John Piper falou certa vez, numa das suas pregações. Ele disse o seguinte, guarda essa, que essa é a maneira: a oração faz coisas acontecerem
que não aconteceriam se a gente não orasse. A oração faz coisas acontecerem que não aconteceriam se a gente não orasse. E ele vai dizer isso porque ele está tentando falar um pouco daquela tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Para sempre, enquanto a gente for limitado, enquanto a gente viver nesse mundo caído, a gente não vai entender isso. Deus é totalmente soberano, tem os seus propósitos, toda a vida está nas suas mãos, todas as coisas já estão decididas antes de tudo ter sido criado. Mas eu e você temos responsabilidade diante desse Deus. Eu e você somos pecadores e a culpa do nosso pecado é nossa. É isso. Ainda que Deus tenha a sua soberania. Aí, o que John Piper vai falar no meio disso tudo? Exatamente isso que a gente acabou de falar. Pô, mas se Deus então é soberano e tem todas as coisas nas suas mãos, eu não preciso orar. Talvez, se você começar a ir a fundo nisso aqui, pode ser que você caia nesse erro. Eu já caí várias vezes. Cara, por que a gente ora então? Aí você já deve ter ouvido várias outras respostas, do tipo, claro, a gente ora para ter relacionamento com Deus, a gente ora porque a gente precisa muito mais. A gente muda o coração de Deus com a nossa oração? Não, não muda, mas, isso é doido, mas a oração faz coisas acontecerem que não aconteceriam se a gente não orasse. Guarda isso aí no seu coração, porque isso é verdade. Se a gente olhar para a vida de Jesus, descrita nos evangelhos, se a gente analisar com profundidade, a gente vai perceber que a melhor vida que a gente pode ter é uma vida de oração, é uma vida em que a gente busca Deus, é uma vida em que a gente coloca todas as nossas questões, todos os nossos desejos e sonhos diante desse Deus, a gente apresenta isso para Ele, e a gente está querendo dizer, Senhor, eu confio em você. A melhor resposta que a gente pode dar à pergunta, por que eu e você devemos orar? São duas. A primeira é, porque o próprio Jesus viveu assim, e Ele ensina a gente a viver igual a Ele. Só por aí, já não deveria existir mais questionamento no nosso coração. Ainda que a gente fique bugado com essas ideias todas aqui. Cara, Jesus orava. Jesus colocava as coisas todas diante do Pai. E a gente, como cristão, hoje, a gente vive igual a Jesus, então a gente vai orar também. E segundo, porque Deus quer que a gente aprenda que existem coisas que só Ele pode fazer. Isso é maravilhoso. Existem coisas que só Deus pode fazer. Isso tudo é maravilhoso demais. Por isso, eu digo para vocês que uma das coisas que mais me deixam intrigados é Marcos 1, no texto que a gente leu. Jesus acordava de madrugada para orar, como eu falei antes aqui. Jesus sempre orava, ensinou que a gente deveria também sempre orar. É por meio da oração que a gente vai construir e vai manter um relacionamento com o Deus do universo, todo-poderoso, totalmente soberano. E isso é muito mais do que falar com Deus. E aqui eu queria muito que o seu coração realmente ficasse quebrantado, cara, diante dessa verdade maravilhosa. Falar com alguém nem sempre exige relacionamento. Talvez você tenha aprendido isso a sua vida toda, naquelas aulinhas da escola dominical. Oração é falar com Deus, fala com Deus, e etc. Mas é muito mais profundo que isso, é ter relacionamento. Falar com alguém não necessariamente exige relacionamento. Eu posso ir no banco e falar com a atendente da caixa, e posso falar ali um tempão com ela, e eu posso não ter intimidade nenhuma com essa pessoa lá do caixa do banco. Durante o dia eu posso falar com várias pessoas sem ter a menor intimidade. Eu posso falar com o motorista do ônibus, eu posso falar com um colega da faculdade, do trabalho, eu posso falar com um atendente de uma loja, eu posso falar com um guarda numa rua. Nem sempre falar com outra pessoa requer intimidade. Você pode falar com várias pessoas sem ter intimidade nenhuma. Nem sempre falar com Deus significa intimidade com Deus. E esse é o ponto mais crucial de tudo aqui, essa noite. De tudo. Se você esquecer qualquer outra coisa que foi falada, que foi cantada aqui nesse lugar, nesse momento, guarda isso. O mais precioso e importante e que Deus possibilita a cada um de nós é termos intimidade. E esse é o maior privilégio, é o maior presente e é o maior tesouro que a gente pode ter. Deus deseja esse relacionamento com a gente. Por isso a gente pode e deve orar sobre qualquer coisa. E Ele quer tanto que Ele mostre isso em Jesus. Ele envia o próprio Filho. E Jesus
Dentre várias outras coisas que ele vai ensinar a respeito da oração, ele vai dizer sobre o local apropriado da oração que a gente deve fazer. Eu acho importante falar sobre isso agora rápido aqui. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus vai dizer: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Jesus quer que seja em secreto, não para que ninguém pode saber o que eu estou orando, nem para que seja só uma coisa escondida. E aqui ele está querendo fazer uma crítica clara aos mestres da lei do seu tempo, aqueles fariseus que faziam questão de mostrar uma aparência de uma pessoa que ora na frente de todo mundo, e faziam longas orações, usavam palavras bonitas na frente das pessoas, mas o coração estava completamente distante. E Jesus vai dizer: esses caras são hipócritas. Ele vai ensinar isso, vai para o quarto secreto. Só que o secreto diz respeito à disposição do coração. É para ser em secreto no sentido de que não importa a aparência, não importa a palavra que você vai usar. É claro, é para ter reverência, porque eu estou falando com Deus do universo. É claro, eu vou falar com intimidade, porque é um Deus que permite que eu chame Ele de Pai. Tudo isso é graça, tudo isso é maravilhoso. Mas Ele não se importa muito com a aparência, porque Ele já conhece todas as coisas. Ele já sabe o que está no profundo do seu coração. Não adianta fingir diante de Deus, é isso que Jesus está mostrando. Você pode até fingir na frente das pessoas, mas o que importa de fato, que é o Deus Todo-Poderoso, não há nada que você possa fazer. E aí Jesus vai ensinar: vai para o teu quarto secreto e rasga a tua alma diante desse Deus. Não importa, sacou? Não importa você fingir nada dele. Não importa você fingir que está tudo bem, porque Ele sabe se não tiver. Não importa você fingir que você está querendo uma coisa, você se esforça, porque Deus já sabe, Ele conhece o teu coração. No secreto, é você e Deus. No secreto, você não tem para onde fugir. E é muito legal que um teólogo ele vai dizer o seguinte: muitas vezes eu e você, num pretexto de que a gente está cansado, de que a gente quer fazer outras coisas, a gente foge da oração, não só porque a gente está com preguiça, propriamente dito, não só porque a gente está cansado, mas porque a gente não tem coragem de ficar face a face com Deus. A gente quer evitar, porque a gente não quer abrir o nosso coração. Cara, isso é profundo pra caramba. E aí eu olhei para o meu coração e vi, cara, várias vezes eu não estava bem, e eu falava: como é que eu vou para frente desse Deus, que é totalmente santo e puro? Não é porque eu estou cansado, não é porque eu não tenho tempo agora, não. Como é que eu vou olhar cara a cara com esse Deus? Eu vou ter que abrir o meu coração, eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer o que eu fiz, eu vou ter que simplesmente reconhecer o meu pecado. Você não consegue enganar a Deus sobre quem você é. Não existe nenhum relacionamento de amizade que não haja conversa, que não haja companheirismo, que não haja amizade, que não haja lealdade, que não haja sinceridade. Então eu e você podemos e devemos viver uma vida de oração, porque nós podemos e devemos orar sobre qualquer coisa. E a segunda lição que esse trecho pequeno que a gente leu vai ensinar para a gente aqui: é preciso ter fé para que Deus ouça e responda. É preciso ter fé para que Deus ouça e responda. Jesus vai dizer: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Cara, isso é uma certeza de Jesus. Isso aqui é promessa, meu camarada. Tudo que você colocar diante de Deus, você pode orar para Ele, mas faz essa oração crendo que você já recebeu, e assim vai acontecer. Ainda que você ore para um monte, sai desse lugar e se atire no mar, isso vai acontecer. Isso aqui é a palavra de Deus para a gente. Para a oração ser respondida, ser atendida, a gente precisa fazer com fé, crendo que a gente já recebeu. Quando a gente vai ler o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, o autor vai ensinar para a gente: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Um pouco depois, no verso 6, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, nesse contexto da oração, é a certeza de que Deus ouve a nossa oração. E Ele, além disso, tem todo o poder para fazer tudo aquilo que a gente pede. E aqui uma coisa que é importante ficar clara para a gente: fé não é sinônimo de imediatismo. E fé também não é sinônimo de sim o tempo todo. E aqui eu também não estou querendo falar de imediatismo só no sentido da gente querer alguma coisa rápido, não. Eu estou falando de a gente querer as coisas no nosso tempo.
Porque tem vezes que a gente até fala assim, não preciso disso para agora não. Aí a gente faz planos para a nossa vida. Daqui a 5 anos eu quero estar com tal emprego, tal coisa, eu vou orar com fé e Deus vai me responder. Mas esse pode não ser o tempo de Deus para você. Pode não ser o tempo de Deus para mim. Fé é crer que o tempo de Deus é muito melhor do que o meu. A gente precisa aprender sobre o tempo de Deus, o kairós de Deus. A gente precisa confiar nisso. O tempo é dele. Isso é uma das coisas mais difíceis da vida. Talvez você não conheça, por exemplo, a história da minha vida pessoal. Mas se eu fosse te contar, em pouco tempo você ia ver que todas as coisas que eu planejei, quase todas, 90% de tudo que eu planejei quando eu tinha meus 15 anos, nada aconteceu. Só que hoje eu olho para trás e tudo faz sentido. Eu dou graças a Deus que nada aconteceu como eu planejei. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente precisa aprender sobre essas coisas para a gente viver melhor e crer no nosso Deus. Quando a gente começa a praticar essa vida de oração com fé, coisas antes que a gente nunca imaginava mesmo, elas vão começar a realmente acontecer. Quando a gente começar a ter a certeza do que a gente espera, a certeza de que Deus realmente ouviu, a certeza da proximidade de Deus, isso é fé, cara, isso é viver com essas certezas. É preciso ter fé para que Deus ouça e responda. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é maravilhoso. E aí, quais são as aplicações para a gente desse trecho maravilhoso? Primeira aplicação, a gente precisa orar sempre. Ore sempre. Ore diariamente, frequentemente, em todas as circunstâncias e ocasiões. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo vai escrever: orem continuamente. Nas palavras finais do apóstolo para a igreja de Tessalônica, uma das diretrizes dele para os seus irmãos é sobre a necessidade da oração. Olha, é necessário que vocês orem continuamente, constantemente. Sabe aquela parada que você para às vezes, não, eu vou fazer minha devocional. Aí você acorda cedo e faz seu devocional de manhã. Aí você passa o dia, aí sobra um tempo e você fala assim, não, mas eu já orei hoje. O que a gente está querendo dizer aqui é, não existe cota para oração. Você pode orar quantas vezes você quiser, quantas vezes você puder, quantas vezes você se lembrar. Inclusive, a palavra vai encorajar você a fazer isso sempre, frequentemente, continuamente, constantemente. Você pode aí botar no seu celular um alarme que toque de hora em hora para você se lembrar. Você pode fazer pequenas orações ao longo de todo o seu dia. E isso é maravilhoso, isso vai te aproximar de Deus, o Deus do universo, o seu Salvador, o Deus que te ama, que quer estar perto de você. Nós precisamos ser servos que oram. A gente precisa ser uma igreja que ora. A gente canta isso. Eu espero que seja assim mesmo na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ensinando aos discípulos, ele vai contar uma parábola que chama a parábola da viúva persistente. Você consegue abrir sua Bíblia aí? Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas 18, verso 1. Jesus vai ensinar para os seus discípulos o seguinte. Olha o que está escrito na sua Bíblia aí. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o quê? Que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Não precisa ler a parábola o resto não. Depois ele vai ensinar que existia uma viúva persistente, ela ia diante de um juiz desonesto e ficava insistindo, faz justiça, faz justiça. Aí ele vai dizer que de tanto ela importunar o juiz desonesto, esse juiz atendeu o pedido dela. Mas olha que interessante, Jesus começa justamente contando essa parábola para os seus discípulos, para aquela galera que estava próxima dele, para que eles orassem sempre e nunca desanimassem. Ele está ensinando aqui, para mim e para você, que eu e você precisamos persistir em oração até a gente obter o que a gente deseja de Deus. É isso que está acontecendo nesse texto aqui. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer viver novas experiências com Deus, se você quer alcançar algo novo talvez na sua vida, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, se você quer vencer algum pecado, se você quer viver um avivamento, você tem que persistir em oração até que Deus responda. E isso é maravilhoso, porque existe esperança.
A gente precisa insistir em oração. E nessa parábola, Jesus vai dizer, no verso 6, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus, porque o juiz injusto faz a justiça para aquela viúva. Aí Jesus vai fazer um contraste gigantesco de juiz injusto com o Deus do universo, que é um juiz perfeitamente justo. Ele vai dizer, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Só que Jesus vai continuar com uma frase que faz toda a diferença. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, ele está ensinando os discípulos, cara, tem que persistir em oração, tem que ficar ali, batalhando, até acontecer. Se um juiz injusto faz ali o desejo daquela viúva persistente, está enchendo o saco, só dela ficar ali insistindo, quanto mais um juiz perfeitamente justo, perfeito, santo. Agora, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar essa fé? Será que os meus discípulos vão ter esse tipo de fé, de quem fica ali batalhando, orando, pedindo, insistindo, persistindo? Será que ele vai encontrar a gente disposta assim, igual essa viúva persistente? Será que Jesus, quando vier visitar a sua igreja, vai encontrar gente assim, que insiste em oração, que tem essa certeza de que Deus vai responder? Que coisa maravilhosa. Uma pergunta retórica de Jesus, ele deixa em aberto, será que eu vou encontrar gente assim? Será que vocês estão dispostos a viver esse tipo de fé aqui? Eu não sei você, mas isso enche meu coração com uma expectativa que não cabe aqui dentro. Quando eu leio isso aqui, eu fico com um desejo tão grande por esse ministério, pelo Gol, porque eu sei que se a gente insistir diante de Deus, se a gente perseverar, se a gente colocar essas coisas todas e crer que Ele pode fazer, essas coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvida dessa parada, mas eu quero muito que você viva isso comigo. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida do que Deus quer para a sua vida, da intimidade que Ele quer ter com você? A gente pode viver de verdade um avivamento. Jesus dá para a gente todas essas lições, e Ele vai ensinar isso aqui, insista. Agora, será que eu vou encontrar gente assim, disposta igual essa viúva? Charles Spurgeon uma vez disse, em geral, a gente nunca vai ver muita melhoria nas nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. A gente precisa entender que orar, pedir a Deus, crer que só Ele pode fazer algumas coisas, que isso é real, isso pode acontecer. Galera, a gente precisa orar sempre. Então fica aí uma sugestão, coloca mesmo, sei lá, na tua agenda, no teu diário, no que você tiver, no lembrete do seu celular, coloca um alarme. A gente precisa orar. E orar, como a gente falou, não é apenas falar com Deus, é construir um relacionamento. Comece a tratar o seu tempo de devocional, o seu tempo de oração, como um relacionamento. Não apenas como um momento em que você fala só com Deus, como se fosse uma obrigação. Às vezes a gente pensa assim, tem que orar, tipo, assim, como se fosse uma coisa chata, desgastante. Cara, a gente pode orar e isso é maravilhoso. A gente pode ter relacionamento. Sabe quando você sente falta de um amigo, quando você tem saudade de uma pessoa que você conviveu durante muito tempo? Sabe quando você tem aquele desejo de dar uma saída numa sexta-noite ou num sábado depois do Gol aqui, quando você quer estar com seu namorado, com sua namorada? Deus quer que a gente tenha esse desejo por Ele também. Ele criou cada um de nós, Ele ama a gente de uma forma que a gente nunca vai ser amado. Então marca aí um horário mesmo na sua agenda com Deus. Comece a praticar essa vida de oração. A oração pode fazer coisas inimagináveis, como o Joe Piper vai dizer, coisas que não aconteceriam se a gente não orasse. Isso é resultado de vida de oração. Avivamento, galera, avivamento a gente já sabe, a gente não pode produzir, a gente não pode fabricar, mas todos acontecem como resultado de uma vida de oração. A gente pode viver isso de verdade aqui, a gente pode ver pessoas se convertendo nesse lugar, sem que a gente faça o menor esforço. A gente pode, porque o poder está nas mãos do nosso Deus. Esse desejo está no coração muito antes de Deus do que nosso. Se você se preocupa com a igreja, se você se preocupa com as pessoas aqui, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus se preocupa muito mais. Jesus tem um interesse muito maior.
Jesus tem um desejo muito maior por isso. A gente tem que orar sempre. A segunda aplicação, a gente tem que crer que Deus pode fazer o que a gente pede. Creia que Deus pode fazer o que você pede. Creia que Deus ouviu o seu clamor, a sua petição, a sua oração. Ainda que você pense que, mas Ele não está respondendo. Creia que Ele de fato ouviu. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que Deus sempre responde. Até quando Ele diz não, ou até quando Ele diz calma. Se às vezes as coisas não estão acontecendo na velocidade que a gente quer, isso pode ser um sinal claro do tipo, calma, não é a hora. Calma, eu estou ouvindo, fica tranquila, confia em mim. Lembra, fé não é sinônimo de imediatismo, nem é sinônimo de sim o tempo todo. Fé é a gente aprender a confiar no propósito de Deus e no tempo de Deus, na vontade soberana dEle para a nossa vida. Quando a gente pratica uma vida de oração com fé, coisas nunca antes vistas vão começar a acontecer. Aí o avivamento vai vir de verdade. O inferno treme quando a igreja começa a orar de verdade, quando a igreja começa a se ajoelhar diante desse Deus, crendo que só Ele pode fazer coisas que só Ele pode fazer. Satanás vai fazer de tudo para a gente não ter uma vida de oração, porque ele treme com cristãos que amam a Deus, que creem numa vida de oração, porque o poder está no Senhor. E sabe por que Satanás treme? Porque Deus ouve. Deus sempre ouve, e muitas vezes Ele atende. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. A nossa parte é ter fé naquilo que a gente está pedindo, até mesmo para a gente aceitar um não de Deus. Eu vou até além, até um não de Deus assombra as trevas, porque um não de Deus traz implícito a existência de um relacionamento. Se a gente ora e Deus fala, não, mas eu te amo, confia em mim, fica nítido ali, caramba, essa criatura tem relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo. Isso é maravilhoso, cabe a nós a fé, a certeza de que Deus ouviu e tem andado com a gente. Eu queria concluir dizendo que, se tem uma coisa que fica clara para a gente no Novo Testamento, é que a vida de oração é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada com Deus. E de verdade, eu creio com toda a minha vida, com toda a minha força, que a gente ainda pode viver um avivamento. Eu creio de verdade, eu creio com toda a minha convicção, eu tenho convicção que a gente ainda vai viver um mover totalmente extraordinário de Deus mesmo aqui, nesse lugar, com pessoas que se reúnem nesse lugar, que amam Jesus, que pedem, que clamam por isso. Isso para mim não é uma moda só, que a gente fala de vez em quando na igreja, não. Eu oro por isso todos os dias da minha vida. Isso para mim não é uma parada utópica, não. Você crê nisso? Sério, cara, você crê nisso? Você crê, Deus quer que a gente creia nessa parada, porque depende dEle. E a palavra diz para a gente que se a gente crer, vai acontecer. São as palavras de Jesus, não são as palavras do Felipe, não são as palavras de nenhum pastor dessa igreja, não são as palavras de nenhum líder. Por isso eu fico com meu coração 100% em paz. Se você me vê falando sobre isso há anos e fica assim, poxa, ele está falando isso de novo, eu não estou nem aí, eu não me importo, porque são as palavras de Jesus. Eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como ela conforta o nosso coração, como ela desafia a gente, como ela mexe com a gente, Senhor. Ao mesmo tempo que eu vejo um texto assim, eu tento refletir, Senhor, nessas coisas todas, Senhor, tantas coisas que vêm ao coração. Senhor, eu só fico às vezes com uma certeza de que, de fato, Senhor, a gente precisa crer mais no Deus que a gente tem, Senhor. A gente precisa acreditar mesmo que você pode todas essas coisas. Você pode coisas grandiosas, porque você é um Deus assim, você é um Deus totalmente grandioso. Senhor, o que a gente tem desejado nesse lugar, o que a gente quer viver não é uma fama, Senhor, não é ser um grupo de jovens que entra na moda, que as pessoas olham e simplesmente olham e veem como referência. Senhor, a gente não quer isso, a gente não quer nenhuma fama, Senhor, porque a gente quer ver pessoas se convertendo, Senhor, sendo libertas do inferno, sendo libertas da escravidão do pecado. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano, Senhor, muito mais do que uma carreira bem-sucedida, muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama, Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa.
coisa, uma vida vivida contigo, um relacionamento íntimo, profundo com você, como a gente vê que Jesus teve o tempo inteiro, enquanto viveu nesse mundo. A gente lê essas histórias, Senhor, a gente lê a Tua Palavra e a gente fica com esse desejo de viver isso de verdade, Senhor. Ensina a gente a ter esse tipo de fé, Deus. No nome de Jesus, dá para a gente essa fé, uma fé forte, Senhor, uma fé corajosa, uma fé até mesmo ousada, Senhor. Tira a gente de toda a incredulidade, no nome de Jesus. O Deus que a gente crê é o Deus de todo o universo, Senhor. Eu creio nisso com todo o meu coração e eu peço, Senhor, que você se derrame sobre nós, no nome santo de Jesus, que o Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações e leve a gente, Senhor, para uma vida íntima contigo no nosso dia a dia, Senhor, para que a nossa vida realmente resplandeça a luz de Cristo, Senhor, para que a gente mostre o Teu Evangelho verdadeiro para as outras pessoas, que muitos se convertam, Senhor, para a glória do Teu nome, que a Tua igreja cresça, que o Teu reino cresça, Senhor. Eu tenho certeza que lá na eternidade a gente vai ser totalmente grato por cada momento que a gente viveu pelo Senhor, por cada tempo, cada segundo que a gente orou, que a gente falou contigo, que a gente teve intimidade, Senhor. Não deixe a gente perder tempo nesse mundo, Senhor, na nossa vida que é tão curta, que é tão pequena e frágil, Senhor. Transforma o nosso coração, mexe com a gente, Senhor, no nome de Jesus. Aumenta a nossa fé para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.